Olá, turma, tudo bem? Como vocês estão? Faço votos que vocês estejam bem. Hoje vamos dar início à nossa disciplina Avaliação Educacional. Vamos fazer a abertura da disciplina, não é? É uma disciplina que está na matriz curricular do curso de licenciatura em Pedagogia EPT. Mas antes de falar propriamente sobre o nosso roteiro, a nossa trajetória na disciplina como um todo, o que vai acontecer na disciplina, é importante, se faz necessário, melhor dizendo, nós nos conhecermos. E aí eu vou começar nesta aula de abertura me apresentando, certo? Então, vocês podem visualizar aí uma foto minha, não é? Das minhas características fenotípicas. Eu me declaro negra, tenho os cabelos encaracolados ou crespos, né? E aí eu tenho 59 anos, certo? À beira de fazer 60, à beira, né, no próximo ano. Vou fazer 59 anos, na verdade. Muito bem, então aqui vamos mais para uma parte mais específica da minha apresentação, da minha formação, certo? Eu sou doutora em Educação, Currículo, pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, certo? Sou mestre em Educação pela Universidade Federal do Maranhão. Possuo especialização em Avaliação Educacional por essa mesma universidade, ou seja, a UFMA. Possui especialização em Gestão Pública pela Faculdade Signorelli. Possui graduação em Pedagogia pela Universidade Federal do Maranhão. E possui também graduação em Filosofia por essa mesma universidade. Profissionalmente falando, eu atuo como docente no IFMA Campus São Luís Monte Castelo, certo? Sou professora do Magistério Superior, estou localizada no Departamento de Ciências Humanas e Sociais. Então, eu ingressei no IFMA Campus Monte Castelo em 2006. Então, aí já tem por volta de uns 18 anos que eu sou professora do Instituto Federal. Também é importante dizer que eu já ocupei um cargo de direção como diretora de desenvolvimento educacional, chamada DDE, no campus avançado Rosário, certo? De 2014 a 2017, 2018, mais ou menos nesse período. Ok. Bom, a disciplina Avaliação Educacional, como eu disse, é uma disciplina que faz parte da matriz curricular dos cursos de licenciatura em Pedagogia, certo? E no caso específico aqui, da Pedagogia em EPT. E eu passo a apresentar agora a vocês o plano de ensino da disciplina. Então, nós vamos começar falando da ementa da disciplina, certo? Ou seja, o resumo do que nós vamos tratar em termos de conteúdos nessa disciplina. Então, primeiramente, iremos começar falando da avaliação educacional no contexto do sistema educacional brasileiro, observando e tratando sobre os conceitos e princípios, os tipos, né? As funções e modalidades da avaliação escolar. Também veremos a parte da legislação da avaliação educacional,
certo? Aí nós temos alguns dispositivos legais que tratam da questão da avaliação mais no âmbito da legislação mesmo, das avaliações externas, né, que é um outro tipo de avaliação. Nós veremos também as técnicas e instrumentos de avaliação da aprendizagem escolar, e aí tratando sobre a questão da investigação e da intervenção, buscando algumas pesquisas, né, sobre avaliação no contexto da aprendizagem, e também veremos contexto pedagógico para a prática da avaliação da aprendizagem. Bom, qual então seria o objetivo geral da disciplina? Analisar os fundamentos teóricos da avaliação educacional, visando a compreensão dos conceitos e princípios avaliativos e identificação das funções, modalidades, instrumentos e propósitos da avaliação, na perspectiva de uma prática avaliativa coerente com o sistema educativo. Então, nós vamos fazer esse movimento teoria e prática, certo? E aí, vendo essa questão dos fundamentos teóricos por meio dos conceitos, dos princípios, das teorias, e vendo também a parte mais operacional, pensando os instrumentos e a partir desses instrumentos, quais são os seus propósitos, vendo também a questão das modalidades, buscando dar essa fundamentação, repito, né, do ponto de vista teórico, mas também preocupadas com a prática avaliativa. Bom, então aí, a partir desse objetivo geral, nós teremos a disciplina organizada, né, em 4 unidades, e aí nós temos a primeira unidade, a unidade 1, certo? Onde nós vamos tratar sobre conceitos e princípios da avaliação escolar. Então, nós vamos ter aí uma introdução nessa disciplina para tratarmos do que é rotineiro, né, os problemas, né, o que é colocado como absurdos acerca da avaliação escolar que permeia concepções e práticas, né, os sensos comuns dos profissionais da educação, sobretudo dos docentes. Veremos também os aspectos da avaliação escolar. Então, aí é ver essa questão dessa relação avaliação-medida, a função da avaliação, o momento da avaliação, a questão do erro, avaliação a partir dos mínimos necessários, que são que nós estamos colocando aqui na disciplina como aspecto da avaliação. Em seguida, ainda nessa unidade, nós veremos pressupostos epistemológicos da avaliação educacional, vendo, né, também, ainda nessa unidade, conceitos e princípios da avaliação escolar. Então, quais seriam os objetivos específicos para essa unidade 1? Reconhecer os problemas e absurdos da avaliação escolar na prática pedagógica docente, destacar os aspectos relacionados à avaliação escolar, analisar os pressupostos teórico-metodológicos da avaliação, né, e vendo aí esses fundamentos, tanto do objetivismo, do subjetivismo, e ver qual os contrapontos, né, a esses dois pressupostos, essas duas bases que vão fundamentar sobre a natureza do conhecimento escolar, sobre o conhecimento, sobre como se adquire o conhecimento, enfim, veremos isso no outro vídeo. Bom, e também um outro objetivo, discriminar os conceitos e princípios da avaliação escolar. Na unidade 2, é uma unidade que nós vamos estudar os tipos, funções e modalidades da avaliação escolar e a questão da legislação da avaliação educacional. Então, veremos histórico e teorias da avaliação da aprendizagem,
tipos e funções e modalidades da avaliação escolar, resgatar o que diz a LDB 9394/96 sobre avaliação escolar, abordar a questão das avaliações externas e também sobre um tipo de avaliação relacionado ao currículo, ou seja, avaliação em currículo. Objetivos específicos: identificar aspectos históricos da avaliação da aprendizagem quanto às teorias, produzir exemplos de avaliação escolar a partir dos tipos, funções e modalidades, destacar diretrizes para a avaliação escolar no contexto da LDB e dos sinais, bem como de outros tipos de avaliações externas, identificar as avaliações externas, relacionar avaliação e currículo. Na unidade 3, veremos as técnicas e instrumentos de avaliação, certo? Sobre instrumentos de avaliação, nós vamos abordar a questão das provas, não é? Fazendo essa discriminação, provas objetivas, subjetivas, quais são os propósitos, né, das provas. Um outro instrumento, a questão da observação, do estudo de caso, da autoavaliação, das dinâmicas de grupo. Também nessa unidade nós veremos um importante assunto que são os critérios de avaliação. Sobre os objetivos específicos, nós teremos identificar as condições necessárias para a seleção de técnica e instrumentos de avaliação escolar, exemplificar as técnicas e instrumentos de avaliação escolar, destacando as concepções inerentes a elas, analisar o papel dos critérios de avaliação, apontando alguns critérios a partir de alguns conteúdos específicos. Bom, e na unidade 4, que se refere aos contextos pedagógicos para a prática da avaliação da aprendizagem, veremos essa relação entre planejamento e avaliação escolar, certo? Avaliação da aprendizagem escolar, investigação e intervenção, avaliação e tendências pedagógicas. Como objetivos específicos, temos relacionar o planejamento e a avaliação escolar, destacar o papel da avaliação na escola nas diferentes tendências pedagógicas e reconhecer contexto pedagógico da avaliação escolar, mais propriamente, vamos ver no ensino médio, no fundamental, buscando algumas práticas, né, de avaliação que estão registradas em pesquisas. Bom, e aí nós temos as 4 unidades. Nós fizemos comentário geral das 4 unidades. Bom, seguindo a lógica do plano de ensino, nós temos procedimentos de ensino. Então, nossa disciplina ela vai variar a metodologia por meio de aulas positivas, dialogadas em vídeos, né? Participação em atividades presenciais e virtuais, estudo de materiais disponibilizados, resolução de atividade no ambiente virtual de aprendizagem e resolução de avaliações presenciais. Agora vamos também a uma parte muito importante do nosso plano de ensino, do nosso planejamento, sobre nossas atividades avaliativas. Bem, na unidade 1, foi pensado justamente uma atividade de envio de arquivo único, que se trata de um fichamento de comentário do texto. Então, o que é um fichamento de comentário? Em primeiro lugar, o que é um fichamento de comentário? Aí, sobre isso, nós vamos buscar um texto que se trata dos pressupostos epistemológicos da avaliação educacional. Então, nós temos aí, vamos ter um fichamento de comentário do texto. Bom, e o que é um fichamento de comentário?
Um fichamento de comentário é uma transcrição direta que exige a colocação de aspas no início e no final do texto. Vai consistir na reprodução fiel de textos do autor citado. Indica-se o número da página de onde foi transcrito o texto. Finalmente, ao final, se faz uma avaliação da obra, ok? Então, num fichamento de comentário, os trechos mais importantes deverão ser escritos por subseção, ou seja, se o texto tem 3 subseções, para cada uma deverá ter as partes principais conforme o exemplo. Então, nós temos aí uma referência que é o livro de Paulo Freire, que é A Pedagogia da Autonomia, Saberes Necessários à Prática Educativa. É um livro que foi da editora Paz e Terra, publicado em 2018. Então, veja, aí nós fizemos esse quadro, onde do lado esquerdo nós temos o fichamento em si da obra, e ao lado nós temos o comentário desse fichamento para ilustrar a vocês como é que se faz. Então, vejam, o fichamento é: ninguém aprende sozinho, ninguém nem ensina sozinho. As pessoas ensinam-se mutuamente, mediatizada pelo mundo. Freire, 2018, página 24. Então, qual é o comentário ao lado? O livro de Paulo Freire é fundamental para entender a importância da autonomia na prática educativa. Suas ideias contribuem para uma reflexão crítica sobre o papel do educador e do aluno no processo de aprendizagem. Destaco a frase: ninguém aprende sozinho, nem ensina sozinho. Então vejam que a expressão ninguém aprende sozinho, nem ensina sozinho está entre aspas, porque foi retirado, como se diz, ipsis literis, ou seja, ao pé da letra do texto. Então, tem que ser colocado entre aspas. Muito bem. Continuando, que destaca a importância da relação do ensino-aprendizagem como processo coletivo e interdependente. Na unidade 2, é uma atividade avaliativa também de envio de arquivo único, onde vai se fazer um questionário ensaio, certo? Então, também vai ser do texto 2, no caso, onde vocês farão as anotações e fichamentos para assimilar as categorias essenciais dos textos. Então, vocês irão responder as questões do questionário ensaio, tendo como base o texto, no caso, texto 2. E após responder os questionários, vocês farão a postagem no ambiente virtual de aprendizagem. Na unidade 3, vocês farão também um questionário ensaio, na atividade avaliativa. Vocês irão ler o texto 9 e 2, o texto 9 e 10, e irão assistir o vídeo 3. Vocês farão anotações e fichamentos para assimilar as categorias essenciais dos textos e do vídeo. Vocês irão responder as questões do questionário ensaio, tendo como base os textos 9 e 10 e o vídeo 3. E vocês também irão fazer a postagem no AVA. Então, todo o material foi enviado e vocês serão orientados sobre esses textos. Quanto à atividade avaliativa da unidade 4,
será realizado um seminário temático, onde vocês irão fazer um seminário com o tema Avaliação e Tendências Pedagógicas. Vocês têm o material, um texto 12, vocês vão ler com atenção o texto 12. Vocês irão se dividir em 4 equipes, cada equipe ficará com o mesmo texto e apresentarão em forma de seminário com slides e que deve ser postado no AVA. Vou fazer aqui uma observação que o seminário será a nota regular de vocês, tá? Então, a equipe deverá postar no AVA a ficha de organização do seminário, certo? E eu, em seguida, vou ilustrar para vocês aqui a ficha de organização do seminário. Então, temos aí, começa essa ficha com o cabeçalho, certo? Onde vocês colocarão o nome da professora, o componente curricular, o nome do seminário, a data e essa ficha de organização do seminário, qual é o corpo. Então, tem que vir o tema do seminário, primeiro, o tema do seminário, nome dos componentes da equipe e terceiro, os tópicos que serão apresentados pela equipe. Então, vocês irão listar tópico 1, qual é o nome do tópico, o tópico 2 e assim por diante, tópico 3, quantos tópicos se fizer necessário. E ao lado vocês irão colocar o nome do aluno responsável por mediar, por expor cada tópico desse. Então, gostaria também de observar aqui, para vocês colocarem quantos tópicos forem necessários de acordo com o que a equipe organizou o seminário, ok? Bom, então aí nós estamos trazendo aí os subtópicos, né? Desse seminário temático a respeito da avaliação e tendências pedagógicas. Então, a equipe 1 vai ficar com a tendência tradicional, que é o texto 12, e outros textos que, obviamente, vocês deverão pesquisar para complementar a apresentação, a exposição sobre a tendência tradicional. A equipe 2 ficará com a tendência renovada, que também a base é o texto 12 e outros textos a serem pesquisados pelo grupo. Equipe 3, tendência libertadora, o texto 12 e outros textos a serem pesquisados pelo grupo. E a equipe 4, tendência libertária, que é o texto 12, e outros textos a serem pesquisados pelo grupo. Bom, então aí eu fiz uma explanação sobre as atividades avaliativas relativas às 4 unidades. Prosseguindo como elemento do nosso plano de ensino também, nós temos recursos didáticos, né? Então, nós utilizaremos o ambiente virtual de aprendizagem e suas ferramentas, vídeos, textos, certo? Bom, e aí nós temos a nossa bibliografia básica, que são bibliografias que fazem parte do projeto de curso de vocês, tá? E aí nós reproduzimos essas bibliografias no nosso plano de ensino e acrescentamos outros, né? Então, aí, além dos livros, né, e dos materiais, textos físicos, estão disponibilizados links com materiais também que estão disponibilizados na internet. Então, toda essa bibliografia básica, ela corresponde, ela permeia, umas mais, outras menos, todo a nossa trajetória na disciplina. E além gostaria de destacar, entre essas bibliografias, o livro da Regina Célia Calzux, A Idade,
que é um livro básico, que eu considero um clássico quando se trata de didática, né, geral, onde ela traz diversos temas que abordam, que nós tratamos no curso de pedagogia, certo? Sobretudo com relação à didática. E entre eles a questão da avaliação, certo? Dos procedimentos de ensino, de como formular objetivos, certo? Metodologias. Se vocês puderem adquirir esse livro, ele deve ter aí uma edição mais recente, mas o livro, a edição que eu tenho é de 2004, certo? E é isso sobre a bibliografia básica. Sobre a bibliografia complementar, nós também temos aí, vocês podem visualizar, destaco aqui o Lucchesi, que eu coloquei como bibliografia complementar, aliás, está colocado como bibliografia complementar, mas o professor Cipriano Lucchesi é um professor muito importante, né, no cenário educacional, como pesquisador a respeito da avaliação da aprendizagem. Pessoal, e é isso. Essa foi nossa videoaula, primeira de abertura, para que nós possamos dar o start da disciplina. Muito obrigada.